Sejam bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos. E temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. E hoje nós vamos conversar, cara, com um cara que eu queria muito conversar. Doutor Ovídio. Ele é gineco-obstetra, mas a gente vai poder falar um pouco também sobre a medicina integrativa, que é algo que ele tá talvez um grande estudioso. É isso, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Conheço o Ricardo já há algum tempo e eu acho que é uma coisa que soma, acrescenta, então vim até aqui para conversar sobre assuntos importantes para a nossa vida e a organização de como a gente pode fazer para viver mais tempo com menos dor e mais equilibrado. O doutor se considera... a gente vai falar um pouco sobre saúde também, mas antes do papo, eu queria muito perguntar, porque a gente falou aqui primeiro que o senhor é filiado ao Partido Novo. O senhor se considera um agente político, mas não um agente político, não com o peso da palavra política, mas um agente político que atua, de certa forma, ou num bastidor, ou de alguma forma contribuindo com ideias dentro do partido? Como é que o senhor se coloca nessa ideia de política hoje? Eu me considero isso. Eu acho que sou um parlamentar sem mandato que procura fazer o melhor dentro do que eu estudo, dentro do que eu já vi e dentro de fatos. O que fazer para realmente ter um equilíbrio melhor na nossa sociedade, onde tudo passa pela política. E sempre pensei que as pessoas de bem, as pessoas organizadas, elas deveriam se doar um pouco nesse sentido para a sociedade. Porque a vida é feita de escolhas. O nosso futuro depende das nossas escolhas políticas, porque dependendo de quem você escolher, ele vai estar direcionando a nação. Então tudo passa pela política, e se a gente escolher bem, da melhor maneira, o que tem de melhor, vai haver a transformação que a gente gostaria. Se a gente escolher sempre os mesmos, o resultado vai ser sempre os mesmos, né? Então não muda, você fazer as mesmas coisas vai ter resultado igual, e nós precisamos entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, eu sempre cito o exemplo muito do Japão, onde o Japão pós-guerra entraram em comum acordo que eles deveriam fazer um programa todo de prosperidade, de inclusão. E então eles escolheram alguns pontos principais, chamado Kainoken, que priorizou a prevenção de doenças transmissíveis, a educação de qualidade, um ambiente político estável, para garantir o básico bem feito naquele momento. Então, é nisso que eu acredito. Então, não precisa ser eu o candidato, mas eu preciso apoiar pessoas que possam executar esse projeto, que tenha gestão, né? Como eu fui durante um período grande diretor do Hospital Policlínica Cascavel, trabalhei muito com engenheiros e administradores e aprendi muito, porque o mundo hoje não é de quem sabe, né? O mundo hoje é de quem aprende. É isso aí. Né? Tudo vai mudando rapidamente e nesse período houve um incremento muito grande da parte da informática, né? A tecnologia veio de uma maneira de transformar tudo. Há 30 anos atrás era tudo muito diferente e hoje nós estamos integrados. E usar isso para o bem eu acho que é uma coisa muito interessante. Então, aprendi muito com os engenheiros, participei de associações como a ANAP, que é as associações onde estão o Einstein junto, o Sírio-Libanês, os grandes hospitais do Brasil, e a gente vê o modelo de gestão deles, os protocolos, os processos todos, e nós implementamos isso também no nosso hospital. Então, isso me deixa feliz porque os engenheiros e administradores deveriam estar presentes também na parte política. É determinante, porque é o que determina o planejamento, a execução
e as escolhas, né? Então, a escolha é determinante para o futuro da nação, de nossos políticos. Senão... Ó, eu vou falar uma coisa. De todas as pessoas que nós entrevistamos aqui, o Dr. Ovidio foi o primeiro a falar a respeito de uma estrutura política estável. Nossa, é verdade. Cara, é muito verdade. profundo isso, doutor. É muito profundo isso. Cara, como é que você garante uma estrutura política estável? Por meio de um planejamento. É isso aí. Que é o que ele acabou de falar, né? Então você tem que pegar várias, a sociedade como um todo, entrar em consenso e falar assim, olha, vamos, né, como o Japão depois da Segunda Guerra, vamos como grupo, como nação, nos organizarmos para a gente conseguir ter um planejamento para onde a gente quer ir. E nesse processo temos que criar uma base política estável. Eu ia comentar uma outra coisa, e por favor, doutor, e você também, me corrija se eu tiver com uma ideia completamente furada. Cascavel é uma referência hoje na medicina. Cascavel é uma referência na medicina. Ainda é, doutor? Ainda não. Cascavel é realmente uma referência. Se faz uma medicina aqui de um nível de excelência. Acaba sendo um pouco vocação. Eu não vou dizer vocação. É um trabalho de que essas pessoas que trabalham há tantos anos se envolveram no ambiente político dentro da medicina para se construir isso. Doutor como o doutor da gastroclínica, o doutor Thomas, que se envolveu com essa parte, que eu lembro que ele é um cara também ativo nisso, a própria doutora Selma, no Hospital de Olhos. Se você pegar essas grandes referências que nós temos na medicina de Cascavel, como o doutor Ovidio mesmo, como o próprio doutor Jorge Luiz dos Santos, como outras pessoas que nós já falamos, a medicina em Cascavel ela não é uma vocação. Ela é forte por causa do trabalho de pessoas como o doutor Ovidio, que lá atrás olharam e falaram assim, peraí, vamos construir alguma coisa muito forte. Você concorda com o que eu tô... Não, eu concordo. Eu disse vocação porque quando você fala em vocação econômica, a vocação econômica Cascavel, é o agro. Sim, nós temos o agro. Mas no crescimento da cidade, você começou a ter outras vocações aqui também. As pessoas vêm de lugares distantes do Brasil para Cascavel para serem atendidas. Isso. Cascavel é um polo médico e um polo educacional. Você tem pessoas de fora vindo para Cascavel por causa da medicina e você tem pessoas vindo de fora para Cascavel por causa da excelente qualidade da educação aqui dentro. Que outra cidade do país tem 2 hospitais de tamanha qualidade que tratem só o câncer? Hoje nós temos o C1, que é o UPK. Eu acho que não existe essa cidade no país. Qual que é a sua opinião, doutor? Estamos falando, nós estamos filosofando. Eu sempre parto do princípio seguinte, como é que o ser humano deve viver? Ele deve viver com uma dieta adequada, um corpo forte com atividade física regular. Então, esses 2 são os pilares maiores da vida. A tua mente daí vai ficar equilibrada e a tua saúde vai ficar integrada. Então, dieta equilibrada, corpo forte com atividade física regular, a mente vai ficar equilibrada e a saúde vai ficar integrada. Isso aí é a filosofia do japonês. Eu falo pra você, Rogério, tem que cortar os energéticos, cara. Então, isso faz com que você cresça, evolua e tenha condições de aprendizado. Aí a gente vai para a educação, que é a maior vacina que uma nação pode fazer contra todos os males. Porque se você investir na educação do indivíduo, até na gestante, né, que está preparando a próxima geração, se você orientar ela nos nutrientes, numa dieta adequada, né, onde deve evitar o glúten e algumas outras substâncias, você tem um filho que nasce numa condição muito boa. E com os suplementos hoje, melhora ainda mais isso. E ele participando, então, de uma educação de qualidade, principalmente até o oitavo ano de vida dele, veja só o que acontece. Se você der os estímulos não cognitivos, ele e os cognitivos, ele vai ter, com 8 anos, 12 mil palavras no cérebro. Se você não der esses estímulos até o 8º ano, que a gente chama de idade sagrada,
ele vai ter talvez 1/3 disso, 4.000 palavras no cérebro. Isso vai ficar uma deficiência muito grande para aprender as próximas disciplinas e habilidades que ele possa querer na vida. Então, é fundamental que a educação de qualidade se comece quanto antes melhor na idade dessa criança, em torno do segundo, terceiro, quarto ano de vida, no máximo. Precisa ter um programa todo que o Núcleo Mundial de Educação hoje fornece, que é exemplo hoje que os orientais fazem, né? Porque hoje os orientais, principalmente o Japão, é o mais alto QI, ele é acima dos ingleses, acima dos alemães, acima dos americanos. Então, o que eles fizeram para chegar lá? Eles forneceram às crianças esses estímulos básicos que faz com que eles tenham comportamento social, autocontrole, motivação para as coisas boas, né? Então, isso fica para sempre na vida do ser humano. E se você garantir isso até os 18, 19 anos, que a gente chama de básico bem feito, você vai ter em todos os níveis da educação, todas as disciplinas incrementadas da melhor maneira. Então, explorar o ser humano da melhor maneira, colocar dentro dele as disciplinas fundamentais para o crescimento e para ele se tornar autossuficiente e poder fazer escolhas na vida. Com 18 anos você vai ter um indivíduo, como eu recebi um intercambiário, que ele falava com 15 anos 4 idiomas. Nossa. Ele saiu daqui um ano depois falando mais um idioma, então ele falava 5 idiomas, um cara com 16 anos, voltou para a Alemanha com toda essa bagagem, essa experiência e virou engenheiro. E eu costumo dizer que nós temos que formar mais engenheiros e mais administradores e menos filósofos, né? Porque o Abraham Lincoln dizia que a gente tinha que fazer o básico bem feito, mas tinha que primeiro estudar política e se preparar para a guerra. Sempre tinha que estar preparado. Para que os pais pudessem fazer medicina, que pudessem fazer administração, que pudessem fazer engenharia. E que os filhos, então, tivessem a condição de fazer artes, musicalização. Então, uma cadeia de necessidades e que daí, então, com um alto QI, se mantém o equilíbrio e seria bom para todo mundo, né? Então, é isso que eu acredito. Você pode pegar o Japão como exemplo, porque é o pessoal que mais tempo vive e menos doente fica. É um povo saudável. É um povo que facilmente chega aos 100 anos e sem remédio. O que eles fazem para chegar lá? Dieta, atividade física, a mente equilibrada, então com toda a educação dentro, foi preparado para isso, ele tem condição de aprender isso, assimilar, e então a saúde é integrada. Aí tu gasta muito menos na parte curativa e você fez toda a prevenção, que eu digo que a maior vacina que se pode fazer no ser humano é a educação de qualidade até os 17, 18, 19 anos, para o indivíduo ter uma formação adequada, um equilíbrio e poder fazer escolhas na vida. E então poder ter uma ocupação, porque o principal, eu acho que foco da educação é preparar o indivíduo para uma ocupação também. Tá? Para que ele esteja preparado, vamos dizer, para o mercado de trabalho. Eu acho que essa questão é muito mais profunda, né? Tipo, acho que cada um tem um propósito na sociedade de melhorar a sociedade, né? Acho que o trabalho, ele passa por essa questão de produção e geração de riqueza. Quanto mais a gente incentivar um trabalho de uma forma inteligente, pelo um conhecimento, maior ganho tem a sociedade. Sim, eu ia até falar que dentro dessa visão que o doutor trouxe, os governos fazem de maneira ao contrário. Não é feita uma educação de uma qualidade tremenda, né? Até hoje, se você for falar, a gente já comentou isso aqui em outros programas, mas vai falar com um diretor de colégio estadual, ele passa o aluno, né? Não existe essa restrição de o aluno não foi bom em matemática, mas acaba passando para poder cumprir tabela e lá na frente ele concluir o segundo grau logo, concluir o ensino dele. Mas o governo também trabalha de uma forma curativa na doença e não efetivamente preventiva na doença hoje. Entendeu?
Se fala muito sobre... Acho que não existem hoje ações, ou se existem, são pouquíssimas ações no combate à doença, a prevenção das doenças, né, doutor? Então, e tudo funciona assim. Se você pegar a violência hoje, você pode prevenir ou tratar a violência de duas maneiras. Investindo em educação, né? Os indicadores vão diminuir, e é só olhar os indicadores desses países organizados, ou investir no efetivo policial, aumentar. A conta é a seguinte, custa 10 vezes mais investir com policiamento. Então, você fica imaginando quanto recurso, quanto desperdício de tudo que acontece conosco. E a criança que não foi para a escola, depois, no momento certo, foi apresentado para ela as disciplinas adequadas para a faixa etária, ela pode recuperar isso, mas vai custar 60% mais caro. Então, hoje em dia, a gente consegue medir tudo. Né? Você pega uma cidade que nem a nossa aqui, um exemplo. Hoje tem o IDEB, que é 5,2. Isso é uma vergonha, né? 5,2 não passa. Então, o que aconteceu no nosso processo que o capital humano ficou tão deficitário? Nosso QI de 100 anos, que era 93 pontos, e em 2015, quando foi medido, era 83 pontos. Quer dizer, nosso país emburreceu. Por quê? Pela visão distorcida de nossos governantes. As escolhas que eles fizeram não foi a de realmente fazer uma nação próspera e organizada. Então, nós temos um problema grave aí, a falta de planejamento de tudo. E se tu não tem uma mensuração, e não tem uma meta, e não tem uma missão, os resultados ficam comprometidos. E nada fala mais alto do que o resultado. Então, o que nós temos de resultado no Brasil, e até na nossa cidade, é um resultado pífio, né? É reprovado isso, né? E como mudar isso? Com gente que tenha comprometimento, com gente que faça conta, com gente que entende e que queira de verdade fazer a diferença. Porque se você não investir na educação e não tiver um programa um planejamento, o teu resultado não vai ser legal. Então precisa ter um planejamento estratégico para tudo. Então, aí vai um recado para os nossos próximos prefeitos, né? Que façam um planejamento de 4 e de 8 anos e inclua o básico bem feito, que garanta o futuro. O governo municipal é responsável pela base do ensino, né? Até a parte do ensino médio, né? Não, o ensino médio já é o governo federal, estadual. Não, então, mas é até... Não, mas aí já entra, acho que deixa eu lembrar agora, mas acho que da 6ª série em diante é até a 5ª série o governo municipal. Até a 5ª série. Que é o básico. Vai pegar o primário e até a 5ª série. Ensino fundamental daí vai pro estado já? Já vai pro estado. Da 6ª série. Ensino médio também. Ensino médio também. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, você queira corrigir, por favor, corrija que será super bem-vindo. Mas o governo é governo estadual, mas o governo municipal é que cuida da base. Sim. Da base, entendeu? Do ensino hoje. Então, precisa ter o resultado, né? Então Nada fala mais alto mas que o aí é o resultado. seguinte, né, doutor? Você vê aí, educação é um negócio que você vai pensar sempre em médio e longo prazo, né? Até porque a educação, ela é uma constante construção. Até a tua tatuagem no braço aí, né, Rogério? A educação é uma construção. O Rogério tem uma tatuagem. Construção. Ó, aí, ó. Fala aí qual que é a ideia aí, Rogério. O conhecimento que você adquire vai romper todas as barreiras, os muros que você possa enfrentar. Mostra aí, pessoal da câmera. Aqui, ali, aí, ó. Tá no Instagram lá, se um dia quiser ver. Então, diz assim, por que eu cheguei hoje nessa condição da minha vida? Porque minha mãe era professora e meu pai é agricultor do trabalho pesado. Então, com a minha mãe aprendi a estudar, com meu pai aprendi a trabalhar. Só que tem uma coisa importante que está aí, que é os esportes. Sim. E que cada esporte que tu tiveres a mais dentro do teu currículo, aumenta a integração de toda a tua caixa neuronal lá, no teu cérebro.
Então nós nascemos com um número de neurônios parecido, o mesmo número de neurônios. O que diferencia o quê? Cada coisa que tu fizer, como dizia o Confúcio, tu só aprende aquilo que tu faz, vai te dar uma condição de melhorar teu QI, a tua inteligência e crescer. Então, como eu consegui praticar a maior parte dos esportes, né? Xadrez, tênis de mesa, natação, ciclismo, futebol, vôlei, todos o que eu pudesse praticar, eu pratiquei. Isso aí desenvolve e integra também o indivíduo nessa parte tão importante da infância. A musicalização também. Então, isso aí tem que fazer parte da educação de qualidade. Eu tenho 2 filhas. O colégio até ele é bom para a cidade, talvez para a região. Mas se tu for comparar com um colégio europeu, até o português, nós ficamos muito atrás, muito atrás. Nós tínhamos que levar nossas filhas para o inglês, para musicalização, porque não tinha, era muito fraco lá o estímulo, a condição. Enquanto lá na Europa o cara fala 4 idiomas, né? As minhas filhas fizeram inglês e ficaram fluentes porque eu tinha condição de pagar isso, o Estado não deu. Lá não, lá o Estado dá. Então você imagina assim, ó, um idioma no teu cérebro significa em torno de 6.000 palavras. Cada idioma que tu fizer a mais, tu tem esse estímulo e essa agregação no teu poder pessoal. E o indivíduo, então, é o centro de tudo. Quando você empodera o indivíduo, que tu coloca uma educação de qualidade, coloca todos os esportes, coloca a musicalização, 1 ou 2 ou 3 idiomas, você tem um indivíduo preparado para a vida, organizado. Sim. Ele vai dar conta do recado, ele vai querer algo a mais na vida, ele vai querer viver bem, ele se desprende dos vícios. Ele não vai para o cigarro, ele não vai para, entendeu? Para o álcool. Então ele está ocupado, ele tem o que fazer, ele se sente bem, ele libera endorfinas. E aí vem outro problema, outra condição que o esporte faz. O esporte, a atividade física, é um dos maiores remédios da farmácia de Deus, como eu costumo dizer. Tu tem grátis, só tem que fazer. E a nutrição, então, adequada, faz com que o indivíduo cresça de uma maneira que ele pode absorver o conhecimento apresentado a ele. O indivíduo que come só farinha, açúcar, doce, os carboidratos, ele vai ter o cérebro dele inflamado. Então, ele vai passar o dia inteiro com uma hiperreatividade que, né? Ao invés de mudar a comida do indivíduo, eles dão ainda um remédio pro indivíduo. E aí piora tudo, porque tem efeitos colaterais, e aí tu não consegue recuperar a saúde do indivíduo. Porque a gente diz assim, se tu tem dieta, tem uma atividade física, a tua mente vai ficar organizada, tua saúde vai ficar integrada, tu não vai precisar de remédio. Quando a dieta é inadequada, o remédio é inútil, não vai fazer efeito, não vai ter, talvez temporariamente, mas daqui a pouco tu vai estar doente de novo. E se a dieta é adequada, não precisa de remédio. Esse tripé que o senhor falou, né? Esporte, estudo e saúde, né? Da dieta, e a saúde sendo altamente integrada com a dieta, aquilo que você come e aquilo que você é, né? Perfeito. Seria mais ou menos essa linha, né? Mais ou menos isso aí. Então você pega um povo japonês lá que faz esse dever de casa todo, e eles garantem esse básico bem feito, o cara depois vai escolher se ele vai querer fazer uma faculdade, se ele vai trabalhar na parte técnica, e vai produzir mais o quê? Ele vai gastar menos com ele, porque ele não vai ficar doente, vai produzir mais para ele, mais para a família dele, mais para o estado dele e mais para o país dele. E assim foi que o Japão enriqueceu. E estava dizimado pela guerra. Da mesma maneira, um pouco mais tarde, a Coreia, né? Então aumentou o quê? Aumentou o PIB. Aumentou o PIB. Hoje você vê assim, o nosso PIB aqui é um PIB pífio pela extensão territorial, recursos naturais. Por quê? Porque o capital humano é muito deficiente. O capital humano não é bem formado, o capital humano, né, tem empresas que os funcionários torcem para dar errado, né? Trabalham contra o patrão, né? Porque se tem ideologias que são nefastas. Você está aqui por um propósito, para você viver nesse mundo cheio de tecnologia, cheio de conforto, onde tu tens avião, onde tens carro, tem iPhone, isso tem um preço, você precisa trabalhar para isso.
Então, preparar o indivíduo para que ele possa adquirir isso por sua conta, pelo seu esforço, esse é o maior desafio. Fundamental. É fundamental. Doutor, e na sua opinião, o que Cascavel está precisando na área da saúde? Eu diria hoje garantir a prevenção toda, né? Você precisa fazer a prevenção toda. Esse é o primeiro passo. Como é que você faz a prevenção? Com dieta, atividade física. Você acha que seria interessante? Deveria ter, então, alguma política pública específica para incentivo disso? Eu acho que começa até na merenda nas escolas, né? Nas escolas municipais. Com certeza. Com certeza. Hoje até existe uma questão nutricional nas merendas, mas eu acho que a visão de medicina integrativa que o doutor falou no início é fundamental dentro desse sentido. Perfeito. O indivíduo não vai ser nada se não tiver uma nutrição adequada. Eu faço isso a vida inteira, né? Eu procuro focar nos meus nutrientes para que meu corpo não fique debilitado e eu não fique doente. Não fico doente daí. Então, eu acho que a saúde, tu tem vários níveis de saúde. Tu tá falando de saúde, né? Não de trabalhar na doença, né? Sim. Sim, você pode também, você pode fazer a prevenção dessa maneira, com dieta e atividade física, ou gastar nas farmácias com remédio. Mas sabe que nós passamos uma situação essa semana, né? A Joana, que é esposa do Rogério, chegou para mim e falou assim: ó, Castilho, tua unha tá azulada, é falta de nutriente. Eu pensei, viu, mas qual remédio que eu tomo? Não. Ela falou para mim, você tem que ir lá melhorar a sua dieta e colocar ai, Jesus, nutriente que está faltando, né? Perfeito. Eu falei para vocês no início o exemplo do magnésio, né? Nosso solo do Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como deficiente em magnésio. Nós não temos fonte vulcânica de magnésio aqui. Tu tens um pouco de magnésio no espinafre e no cacau, mas não é suficiente para as 500 miligramas que você precisa por dia de magnésio. E o magnésio é o centro do início da vida. Lá na molécula do cloroplasto, está lá no início de tudo, está o magnésio. Então, o que a gente deve fazer? Se a gente é deficiente de magnésio, em 300 reações químicas você precisa do magnésio, como é que fica teu organismo? Você diz assim, mas faltou um lá, tem 45, faltou um, não vai ter problema. É que nem você tem 32 dentes na boca, se faltar um na frente. Uma boa analogia. Ou no piano lá, tu tá tocando lá, faltou uma tecla lá no meio. Então, assim, é uma questão de tempo, aquilo vai te trazer um prejuízo enorme. Tá faltando. O que pode, depois dos 40, 45 anos, o que faz esse esgotamento do teu magnésio no teu organismo? Leva a hipertensão, arritmia, ansiedade e insônia. E outros problemas menores aí, mas basicamente é isso aí. Então, arritmia, ansiedade, insônia e hipertensão. A maior, eu tenho 2. Então, você não suplementa magnésio, não. Né? Pois é, eu tomo aqueles complexos vitamínicos de A a Z, mas não só o magnésio, não. Eu tomo todas as noites o magnésio. E a alimentação tem magnésio, doutor? Pois é muito pouco para aquilo que tu precisa. Tem um pouco em cada um, mas é muito pouco. Você precisa suplementar. E se você for dosar, como o magnésio ele é muito mais intracelular, se você dosar no sangue, você não consegue apurar a verdadeira falta do magnésio. Então, é simples. É magnésio para todo mundo. Simples. Mas e se der demais? Se der demais, a principal mensuração é se o cara tem a diarreia. É a única coisa que ele vai dar. Porque o indivíduo também, dependendo do biotipo, precisa mais ou menos, né? E tem 3 tipos de magnésio. Por exemplo, se tu está com problema de memória, tu pode usar o treonato, que é um tipo de magnésio específico, passa a barreira hematocefálica e chega lá no cérebro. Se você tem problema no osso, você pode usar o magnésio glicina, o quelato. Se tem problema muscular, é o dimalato. Então, existe hoje um conhecimento todo dessa medicina integrativa que você evita um desequilíbrio grande no indivíduo com suplementos. Mas não é pra galera sair tomando leite de magnésio, né? Leite de magnésio se usava muito antigamente para azia, para outras coisas, mas ele também não faz mal. O que eu acho que deve ser é cada indivíduo consultar o médico
principalmente da parte integrativa, para que ele faça a reposição. Ó, vou dizer outro exemplo aqui. Ó. 96% das pessoas do Brasil, nesse país maravilhoso, com sol, tem deficiência de vitamina D, que é a vitamina do sol. Você sabia Olha disso? só, você sabia disso? É por isso que eu corria meio-dia. Então você fica imaginando assim, ó, o Criador colocou de manhã até de noite a onda alfa. É 95% da onda do sol, onda ultravioleta alfa. 95%. Mas o Criador colocou também das 10 da manhã às 2 horas da tarde, como pico ao meio-dia, as ondas beta, que é só 5%. Essa onda beta é que é útil para nós. Então, e o pico dela é meio-dia. Então, só que não nos ensinam isso. Então você deve pegar sol nesse horário, se quiser o benefício do sol. Então o sol, que é nosso amigo, nosso herói, virou bandido. Por quê? Porque não nos explicam como fazer para pegar sol. Então o sol bom mesmo é o sol das 10 da manhã às 2 horas da tarde, com pico ao meio-dia, que você fica em torno de 15 a 20 minutos, porque se ficar mais do que 30 minutos, tua pele vai começar a ficar vermelha, e daí não é esse o propósito. É a mesma coisa o pão lá no forno. Tu deixa ele 20 minutos, vai assar. Se tu deixar ele 1 hora, o que vai acontecer com o pão? Vai queimar. Então, mesma coisa o sol. Então, o que ele produz nesse período do estímulo no organismo? Ele produz vitamina D. Ele produz 2 antibióticos, um chamado catalicidina e outro chamado beta-defensiva. E ele estimula ainda, com as ondas NIR, as tuas mitocôndrias para se energizar. Então, o sol tem um benefício muito grande. Só que a gente tem que lembrar qual que é a diferença entre o veneno e o remédio. É a quantidade. É isso aí. Então, se você 2 ou 3 vezes por semana pegar o sol, é aquilo que eu faço, a tua vitamina D vai subir. E o ideal é que ela esteja acima de 50. Ah, e tem um detalhe também sobre o protetor solar, né? Se você passar o protetor solar, ele não adere. Ou não pode passar adere, normal. não. Sem protetor solar. Sem E protetor 90% solar, né? de exposição do teu corpo. Eu coloco um shorts e eu fico 5 minutos de frente, 5 minutos de costas, 5 minutos do lado, 5 minutos do outro lado. Tem que marcar, dá trabalho, né? Ter saúde. Sabe o que eu fazia, doutor? Dá assim, trabalho ter saúde. Viu? Vou anotar isso aí, viu? Eu falava pra ele, você é louco, como é que você faz isso? Eu ia no Lago Municipal aqui em Cascavel e eu gosto de correr. Então eu aproveitava pra correr, tirava minha camisa, corria só de shorts, tênis, shorts, e eu corria sem camisa na hora do meio-dia. Entendeu? Tava um calorzão, tudo bem tranquilo, mas tava lá correndo no sol, entendeu? Então, a dosagem da vitamina D é importante, porque a vitamina D, veja se é importante, ela evita 20 doenças e 85% do câncer. Nossa. Ó, vou voltar a fazer. Ela estimula 10% da nossa genética. E participa em todo. Porque no início eles achavam que era uma vitamina, né? Sim. Hoje a gente sabe que aquilo é um hormônio. E é fundamental para a nossa vida. Ela está em todos os lugares. Então você precisa ter uma vitamina D acima de 50, que é o ideal. Tá? Você pode ver, aqueles pacientes que estavam com vitamina D alta durante esse período de pandemia, dificilmente ficaram doentes. E se ficaram doentes, foi muito raro. Mas eu vou muito leve. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu tava lá no quartel, a gente corria todo santo dia, às 10 horas da manhã. Com o tal do... Cara, eu acho que eu tomei tanta... Calçoturna. Não. É batana. É. Mas eu acho que eu tomei tanto ondas beta. Cara, a gente chama que a gente fala que é o bronzeado militar. Porque a gente corria com a regatinha. A regatinha e corria com o cano da meia levantado. E aí ficava, né? E sabe que, cara, nós passamos praticamente o ano todo fazendo isso, correndo às 10 horas da manhã até às 11. Foi um ano que eu não fiquei doente, cara. E aí tinha operação militar de noite, ficava no orvalho, a gente tomava banho frio, né? Porque aquela coisa, fez errado, todo mundo vai pra água, no frio, cara. Você imaginar coisa passando no quartel. Mas momento nenhum, eu fiquei doente, cara. E eu acho que era por causa disso mesmo. Com certeza, você melhora a tua imunidade. Porque não era pela dieta. Não era pela dieta. Não era pela dieta.
Como é que é o frango explodido? O frango é granada. Mas, viu, falando sobre essa parte da saúde, eu acho que é uma coisa importante você saber o seguinte, ó, você não é refém do passado. Hoje existe a epigenética. O que é isso daí? A epigenética diz o seguinte, ó, poucas, 5% só, são coisas genéticas. A maior parte dessas doenças, até de câncer, é doença familiar. Então, a mãe teve tumor, a filha também tinha os mesmos hábitos, a mesma comida, tomava a mesma água e também ficou doente no período. Então, você pode mudar teu futuro reorganizando tua dieta, fazendo atividade física e fazendo uma dieta que a gente chama de dieta Hara Hashimbun. Isso significa você só comer 80% do que você gostaria. Eu não digo sair da mesa com fome, mas você saber que tu chegou num limite e dizer o seguinte, não precisa mais, tá bom assim, já me alimentei. Então isso é uma coisa. A outra coisa é você fazer o jejum intermitente, porque nosso organismo não foi feito para comer toda hora. Se nós nos reportarmos há 10 mil anos atrás, nós tínhamos as pessoas, nossos antepassados eram nômades. Então eles viviam do quê? Da caça, da pesca, vegetais, fruta e água. Passaram o tempo, o homem se fixou na terra e começou a plantar trigo. Então, fazer farinha. Só que o trigo daquela época é bem diferente do trigo de hoje. Hoje tem 400% mais glúten do que tinha. Se melhorou a parte de produtividade, mas se adoeceu as pessoas. Então, estamos com problema. Isso, depois do descobrimento do Brasil aqui, se expandiu a plantação de cana também, então açúcar. Então farinha, açúcar, e em 1911 eles lançaram o primeiro óleo vegetal, o óleo Crisco, dizendo que a banha de porco, o azeite de oliva, o óleo de coco não era bom, que bom era o óleo vegetal. E isso causou, 30 anos depois, dos Estados Unidos que eles medem, 3 mil infartos, que lá não tinha infartos. 60 anos depois, 300 mil infartos. Então, nós estamos com um problema grave aí, que nós precisamos reorganizar a nossa nutrição, né? Diminuir as coisas boas, que eu costumo dizer que é a regra 90-10, né? 90% tu cuida. E 10% de vez em quando você extrapola. Que nem o cara diz assim, doutor, mas eu tomo um cálice de vinho no final de semana, vai me fazer mal? Não, não vai fazer mal isso. O problema é a quantidade. Se tomar o problema é o cálice ser desse tamanho. Então, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade adoeceu. E junto com isso aí, o que acontece? Você vê o ser humano que tem hoje. É um ser humano que tem pouca energia, porque a nutrição que ele come, a gasolina que ele põe no carro dele é muito ruim. Não funciona. Como é que era no passado, há 50, 60 anos atrás? Como é que é na época do teu avô que morava no sítio, ou que mora ainda lá? Então, mudou muito a dieta. Nós temos só muitos produtos nutricionais, produtos alimentares, né? Nós não temos comida de verdade. E você veja assim, ó, na nossa história aqui, o que é mais importante? O leite materno é o alimento mais completo. O segundo é o ovo caipira. Veja só o ovo. O ovo é um alimento completo, saudável, altamente nutritivo, bem embalado e barato. Então, quantos ovos por dia tem que comer, então? 3. Eu como 3 ovos por dia. Todos os dias 3 ovos, às vezes até mais, né? Então, os ovos são maravilhosos. Eu digo que é da farmácia de Deus, porque a vida não vem da pizza, da massa, da torta. A vida vem do ovo. O pintinho nasce do ovo, não nasce da pizza. Então, a gente tem que valorizar isso. Então, dentro dessa cadeia, depois nós temos o óleo de coco, que é muito importante, o azeite de oliva, né? A linhaça, a chia, a quinoa, as frutas, que não pode ser demais também, e a gente deve evitar muitas vezes o suco, porque o suco é muito calórico e se tirou a fibra da fruta, então aquilo que Deus colocou a gente tira, né? E isso aí provoca um dano hepático, podendo levar a diabetes. Então, os sucos a gente deve evitar, a gente tem que descascar mais. E comer a fruta em si, né? Comer a fruta e não fazer o suco.
Eu até vi uma vez um cara falando, nesses podcasts, um médico tava falando assim, um suco, para fazer um suco você precisa colocar, sei lá, 10 laranjas. Fazer um suco de laranja. 5 laranjas. Você vai comer 5 laranjas de uma vez. Você consegue comer 5 laranjas de uma vez? Não. E aí você coloca isso no teu fígado, É entendeu? super calórico, né? Não é uma questão de caloria, é uma questão de como é que teu corpo vai absorver tudo aquilo de nutriente, não sei o que lá. Doutor, e como é que você enxerga Cascavel do futuro? A sociedade em si da nossa cidade? Como é que você gostaria de que a Cascavel do futuro fosse? Eu gostaria que o próximo gestor desse prioridade à educação. A educação, ela vai mudar a mentalidade e o ser humano vai cuidar mais dele e da sua casa e da sua rua. Não, né? Porque a gente vê assim, quando a gente varre a nossa calçada, se cada um varre sua calçada, a rua fica limpa. Mas nós precisamos menos estrutura para recolher lixo e limpar a cidade. Então, o foco maior é a educação. Não tem como escapar disso. Se você quiser um país melhor, está lá no indivíduo, está lá na célula dele, está ele lá saudável. Então, começa por aí. É claro que a gente precisa de infraestrutura, é claro que a gente precisa de grandes empreendedores, mas isso aí a gente vai criar também, e a produtividade maior. A saúde é uma consequência da educação e da nutrição e da atividade física que o cara faz onde tem uma educação de qualidade. Aquelas crianças que receberem esse básico aí, nutritivo e atividade física, elas dificilmente vão ficar doentes, né? Eu mesmo nunca fiz nenhuma cirurgia na vida. Por quê? Porque eu nunca fiquei doente, né? Então, a nossa medicina também, eu acho assim que ajuda muito nessa parte de trauma é muito efetiva. Mas nós temos que mudar também um pouco na medicina para investir mais na parte de suplementos para ter menos doença. Os Estados Unidos são bem avançados nisso, né? Nessa parte suplementar, mais ou menos. Mais ou menos, viu? Porque mais um mercado lá o povo do tá que muito doente. Tá. Lá, fast food lá. Eu acho que é uma movimentação de tentar, talvez, desindustrializar a medicina, né, doutor? Também. Então, assim, eu acho assim que para a nossa cidade ter uma organização melhor, assim, tem algumas coisas que tem que ser política da cidade mesmo. Independente do prefeito que entre, a educação tem que ser uma propriedade da população de verdade, com um planejamento estratégico, com administrador, com engenheiro, que possa mostrar resultados a curto, a médio e a longo prazo, e que em 30 anos, então, nós vamos ter um capital humano aqui realmente diferenciado, né? Por que Maringá tem, Curitiba tem e aqui nós não temos? Então, temos que ver onde que estão os pontos que precisa ser corrigido, mas normalmente, e eu costumo dizer então, e falar sobre o prefeito de Foz do Iguaçu, Paulo McDonald, que teve 2 mandatos consecutivos, e no 3º e no 4º ano do 2º mandato, a cidade mais violenta da América Latina, mais do que Cali na Colômbia, que diziam que não tinha problema, que não tinha solução a cidade, que era assim mesmo, que tinha que se conformar. Esse cara colocou Foz do Iguaçu no melhor IDEB do Brasil em 2 avaliações consecutivas. Por quê? Como engenheiro, como ex-militar da escola militar, como um cara de visão, como um cara que realmente queria melhorar a cidade, ele investiu nas escolas. Então as escolas lá viraram exemplo. Ele fez Olimpíadas municipais, ele introduziu a leitura, ele focou na educação. Então começou a melhorar. No último ano de governo, ele diminuiu 37%, se eu não me engano, os índices de violência na cidade. Veja só como começa a mudar. Em 8 anos, no último ano do governo dele, ele mudou. Isso aí tudo medido. Para você ver como muda a cidade em 8 anos, 12 anos. Já muda muito. E hoje Foz do Iguaçu melhorou muito, evoluiu muito. Só que perdeu a continuidade. Então não pode ser só uma política do município, tem que ser uma política. Não pode ser uma política do prefeito, né? Não pode ser uma política do prefeito, tem que ser uma política do município, né? Uma base política estável. Uma base política estável.
Muito sensacional bom, muito isso. bom. Doutor, uma satisfação tê-lo aqui, conversar. E quem quiser conhecer mais o senhor, pode indicar aí suas redes sociais, seu telefone para contato, ou como é que o pessoal te encontra. Então, eu sou médico em Cascavel já há quase 30 anos. Trabalho na Mediclínica e também na Policlínica Cascavel e outros hospitais. O telefone de contato do consultório é 3224-5952. Tem também meu telefone do Instagram lá, que é 999721774. E eu quero que vocês se unem a nós para fazer a melhor escolha para Cascavel, para nos dirigir. E até tinha que falar que pela primeira vez na história de Cascavel tem um ser humano que se dispôs, que é economista, que já fez ciências políticas, que só tem 27 anos, mas que se dispôs a ficar quase 30 dias lá em Joinville vendo a melhor gestão de municípios do Brasil, que é a gestão de Joinville, com o Adriano lá. E a gente gostaria de uma gestão assim, com um resultado melhor, porque eu acho assim que a vida da gente tem que ser com resultado. E as outras pessoas até têm vontade, mas às vezes falta a parte técnica que poderia alavancar tudo isso aí. Então, fico à disposição de todos aí e estamos aí nesse endereço aí na rua Maranhão, esquina com a Carlos de Carvalho, para conversar mais sobre isso, para quem quiser. Maravilha. Maravilha. Se referia ao pré-candidato à prefeitura de Cascavel, Henrique Mecabô, Exatamente. que inclusive nós iremos entrevistar ele. Eu acho que é semana que vem que nós vamos falar. É. Finalmente o Henrique veio, finalmente. É isso aí. Que nós convidamos ele desde o primeiro programa. Mas essa questão aí de Joinville eu não sabia. Eu também não sabia. Vamos... Mas ele é um cara que estuda pra caramba. Isso a gente sabe, né? Exatamente. Doutor, prazer tê-lo Prazer, aqui. muito bom ouvir um papo. Espero que depois o senhor possa voltar novamente para que a gente possa dar continuidade. Até vou fazer um convite pro doutor, acho que após as eleições, para a gente fazer uma avaliação, se o senhor assim me permitir, se o Castilhos concordar, a gente fazer uma avaliação do plano de governo do candidato eleito na área de saúde e educação. E aí podemos chamar, inclusive, um outro profissional da segurança para nós fazer uma avaliação. É boa essa ideia, né? Essa é uma boa ideia, A gente chama depois de eleito. A gente pega o plano de governo e vamos fazer um review para falar assim, ó, isso aqui eu acho que é legal, isso aqui nós podemos opinar. E até como uma questão mais para apresentação para a sociedade, que seria uma excelente ideia. Até pelo conhecimento amplo que o doutor tem. Excelente ideia. O que o senhor acha? Não, perfeito. Eu acho que essas questões elas não podem sair de pauta. Por quê? Porque é isso que vai transformar. Então nós precisamos estar vendo o resultado, sempre avaliando, ver o que está errado, o que não está sendo feito, né? A fiscalização pelos nossos queridos vereadores aí, né? Que tem esse papel, né? De fiscalizar, ver o que realmente é produtivo, o que realmente agrega, o que realmente vai dar o futuro. Né? E obrigatoriamente passa pela educação, não tem como, e pela política. Então nós precisamos aprovar uma valorização e um treinamento e capacitação permanente dos professores também, porque senão não tem. E deixar essa parte política de lado e ideológica e fazer investimento no que vai dar o resultado da parte educativa. Então tem o James Heckman, Prêmio Nobel de Educação, Prêmio Nobel de Economia. Ele fala isso aí, diz, olha, da Universidade de Chicago, né? Não existe investimento maior do que investir em crianças nos primeiros anos de vida, garantir o futuro. Cada dólar que investir vai dar 10 cents de resultado no final do ano. Não existe política melhor do que essa. E sem falar na agregação do indivíduo, que ele vai poder produzir 90 anos, 100 anos. Exatamente. Então é essa a condição que eu acho que a gente deve pensar em Cascavel. Não no fulano, no Beltrano, não. É o seguinte, a visão coletiva, ela deve prevalecer, principalmente nesse básico bem feito, onde a parte pública deve garantir que o indivíduo tenha um benefício nesse sentido. Porque se não for dessa maneira, por que pagamos impostos? Então, a Sua Excelência, o senhor pagador de impostos, precisa saber aonde é gasto o dinheiro dele e com que finalidade e com que resultado. É isso.
Show de bola. Doutor, tá mais que convidado, já tá intimado a vir aqui quando a gente tiver o resultado das eleições pra gente começar a cobrar o novo prefeito de Cascavel. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual que é a tua ideia sobre política. Então, vem participar com a gente.